Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas características que estão presentes no homem de Deus, no homem e na mulher de Deus. O personagem que eu quero destacar, e não apenas ele, mas a própria ideia do livro, é exatamente o profeta Eliseu. O livro se encontra no segundo livro de Reis. A perícope, ou seja, a unidade textual que eu quero utilizar para então expor essas características que caracterizam o homem e a mulher de Deus, estão aqui presentes do versículo 8 até o versículo 23. Antes eu queria dizer algumas coisas pertinentes à introdução deste texto, levando em consideração a sua carta como contexto literário. Esse livro de Reis, ele de fato era considerado, era visto dentro da estrutura da literatura de Israel, do cânon judaico, como um único livro. Isso mudou em relação a quando a tradução grega foi feita, a Septuaginta, e a Vulgata, a versão latina, que então dividiu esses livros em dois livros, Primeira Reis e Segunda Reis. Outra coisa importante, não há o autor da carta, ela é desconhecida. O autor é desconhecido. Segunda coisa importante, que tipo de literatura é essa? Nós vamos dizer que ela é uma literatura, um gênero literário narrativo histórico, ou de prosa histórica. Muito bem. Primeira Reis vai tratar então, esse livro vai tratar então de do início, do apogeu e do declínio da monarquia. Então começa ali com a monarquia de Davi, 970, até 586, mais ou menos aí um percurso de 400 anos, onde Israel é dominada pelos babilônicos. Então nós temos os exílios, e ali se funda, se define esse período da monarquia, e também é onde está o universo determinante ou determinativo desse texto. Muito bem. O último rei foi Joaquim, e o livro então encerra com isso aí. Bom, olhando esse texto, nós temos algumas características importantes que definem o homem de Deus, aqui presentes na figura de Eliseu, do Navi. Lembrem-se que Eliseu era, por assim dizer, discípulo de Elias. E quando Elias é assunto num carro de fogo, ele recebe a sua capa e começa a exercer esse papel profético agora no lugar de Elias. Esse texto trata de uma guerra que começa entre o reino da Síria e do reino de Israel, especificamente aqui Judá, porque aqui a nação era dividida em reino do norte e reino do sul. Muito bem. E o que ocorre é que o rei começa a dar instruções específicas a seu exército nas campanhas contra Israel, e aquilo que o rei definia de modo muito restrito dentro do seu grupo específico de conselheiros era informado ao rei. Então o rei começou a escapar das armadilhas e toda aquela estratégia militar do rei da Síria, e da maneira que o rei ficou apavorado, ficou incomodado. Então ele reúne o seu conselho e diz: quem é que está do lado de Israel? E está, em outras palavras, levando tudo que eu decido para ele. Então, um dos líderes daquele concílio, daquele pequeno concílio,
daquele pequeno conselho. Então disse, não, não tente, rei, não tente acusar ninguém aqui, porque nenhum de nós somos culpados. É que tem um profeta em Israel chamado Eliseu, e tudo que o Senhor diz aqui de modo particular, ele revela, descerra, desvela para o rei de Israel. E aí ele fica sempre um passo à frente, preparado nessa batalha. E vai frustrando os nossos planos e as decisões militares que estamos tomando aqui. O rei fica muito indignado e diz, então traga, vamos prender, onde é que está esse profeta? O texto diz que ele estava em Dotã. Então o rei manda um grupo, né, dos seus soldados, com certeza a sua guarda de elite, e eles vão para lá para prender o profeta. Quando o moço acorda, o discípulo de Eliseu, aquele que servia Eliseu, ele então vê toda aquela situação, ele se apavora e fala para Eliseu, e agora, Senhor, o que faremos? Eliseu responde, fique tranquilo, tem mais gente conosco do que com eles, fiquem tranquilo. Então Eliseu ora a Deus, Senhor, permita que ele possa ver essa realidade que ele não está conseguindo ver, que ele não está conseguindo enxergar. E é assim que, em fazendo isso, o texto diz que os olhos do jovem é descerrados, desvelado, e a revelação aparece. Então ele vê toda aquele horizonte, aquele cenário povoado de anjos para a batalha. E Eliseu ora, aquele grupo de mercenários, de soldados, com o objetivo ali de matar Eliseu, de prender e matar Eliseu, depois, com certeza, matariam Eliseu. Agora são guiados por Eliseu, que ora para que Deus cerre o entendimento e a percepção daqueles homens. Quando eles dão em si, estão no meio de Samaria, e o texto diz que o rei pergunta, e aí, vamos fazer o quê? O profeta Eliseu, faremos o quê? Mataremos ou não? Então Deus já tem dado a instrução, não, vamos matar. Dá comida, eles se alimentam, está tudo pronto e eles voltam. E o texto diz que eles não atacaram mais a Israel, não atacaram mais a nação, e foi uma grande vitória patrocinada e levada a efeito de modo protagonista por Eliseu. E aqui nós vemos algumas características do homem de Deus, daquele que realmente tem comunhão com o Senhor, e nós queremos então tratá-las aqui agora. Primeira característica importante, decisiva, que define o homem e a mulher de Deus. Vamos olhar de modo mais especial o texto. E o texto diz assim: então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou o conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar será o meu acampamento. Versículo 8. Versículo 9. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá descerão os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara, e ali salvou-se não uma, nem duas, não só uma, e ali salvou-se não só uma, nem duas vezes, ou seja, mais de duas vezes isso aconteceu. Muito bem. O versículo 12. Aí depois da reação do rei, e um dos seus servos disse, nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Primeira característica do homem e da mulher de Deus, eles possuem uma conexão íntima com Deus. Eles têm uma relação absolutamente direta, estabelecida numa relação que não pode ser rompida, uma conexão profunda e pessoal. Eliseu tem intimidade com Deus, e Deus revela os planos do rei da Síria, dando um excedente de visão, dando
uma informação a mais, dando uma habilidade, uma realidade a mais, uma característica a mais, uma habilidade tremenda de antecipação em relação àquela batalha, em relação às estratégias do rei. O homem de Deus é assim. Ele tem intimidade com Deus e Deus então o instrui, lhe dá o que ele necessita, uma expertise que não é humana, mas que brota do divino, da própria essência de Deus, e se estabelece de modo absolutamente necessário e absolutamente bem-vindo, e que traz bênçãos e prosperidade. O homem de Deus tem conexão com Deus. O homem de Deus tem relação profunda com Deus. E nós precisamos disso. Vamos continuar nosso próximo encontro, expandindo essa importante características que caracterizam o homem e a mulher de Deus. Deus os abençoe profundamente e que sua graça se derrame de tal maneira que você tenha essa conexão, que você tenha essa inter-relação profunda e pessoal com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe.